dizer assim o que... Mas só isso. Agora, ontem eu dormi bastante. Você tá com dor? Aí eu fiz assim, o que é? Ele falou, porque você tá em trabalho de parto. A sua neném vai nascer hoje, mas tem 9 meses, 32 semanas, e aí, né? Quem inventou o absorvente? Dilma está contando para nós. É Mary Beatriz, Da onde? americana. A aventura hormonal feminina, né? Desde a puberdade até a menopausa e envelhecimento. Como que você assim, fez essa passagem da infância para adolescência, para mocinha? Pra mocinha. Angela, acho que foi a coisa mais natural do mundo. Ah, então vai assim, embora, a pra gente mim. quer coisa traumática. Não, mas não pode ser traumática. Na verdade, eu dançava. Imagina um monte de bailarinas que já lidavam com isso, que eram mais velhas que eu, né? Tá. Porque, de certa forma, eu era pequenininha. Quantos anos você muitos tinha? grupos. Eu tinha 13 anos. Muitas das meninas já tinham menstruado. Uhum. E aí a gente já sabia o que era, porque como a gente dançava e tinha companhia, então tinha aquela coisa assim, usa ou não usa absorvente interno? Elas já usavam, porque era muito mais fácil, o OB. Sim, quantos anos você tem? Eu, 50. 50. 89, 90, já tinha absorvente interno. Tá, então tá. E aí você tinha essa coisa de perder a virgindade, não sei o que lá. Não tinha, até porque tinha uma questão com as bailarinas, que como você era muito flexível, e você estendia muito e alongava muito, talvez você já nem tivesse ímã. O ímã já tinha ido. Né? Não, tinha No essa espacate já história. tinha. É isso, entendeu? Perdi meu ímã fazendo um grande cara. Um grande Dançando no carro. Lago dos Cisnes. É isso. Naquela época, assim, pelo menos pra mim, a virgindade não era uma coisa de você tem que casar pura, você tem que ser virgem. Eu sou muito da época que, ai, que bom que não é mais esse tabu de ter que casar virgem, e é legal até experimentar outras, né, outras formas de se relacionar e de amar antes de casar. Assim. Exato. A minha mãe era uma mulher que menstruava, porque eu fui uma mulher que não menstruei quando eu entendi que eu poderia ter a opção de não menstruar. E isso foi uma coisa, porque depois eu tive uma filha. E aí eu passei minha vida sem menstruar. E quando a minha filha chegou nessa idade da puberdade, eu me fiz a pergunta, cara, como é que vai ser pra ela se eu não menstruei a vida inteira? Né? Como é que eu vou contar pra ela isso? Olha, vai menstruar, isso é normal se ela passou uma vida sem ver a mãe menstruando. Não viu o rolê do absorvente, das cólicas? Nada, absolutamente Mas nada. peraí, mas você chegou quando? Você menstruou imediatamente, colocou o que? O PET, tomou hormônio? Não, pílula? eu menstruei há alguns anos. E quando eu entendi que as bailarinas tomavam um anticoncepcional direto, sem fazer a parada, e aquilo fazia com que não menstruasse, com que não inchasse, porque assim, você ficava com um peso diferente para dançar, tudo era diferente, seu corpo ficava diferente, então era como se você vivesse 30 dias em 2 corpos, né? Um corpo, né? Aliás, em vários corpos, né? Porque tem um preparo para menstruar, aí você menstrua, aí você se regenera de novo, aí você prepara de novo, aí você menstrua de novo. Então, quando eu entendi que não tinha necessidade de menstruar e que elas faziam aquilo, eu falei, gente, mas é isso que eu quero fazer também. Porque por que eu vou menstruar, ficar naquela situação que você ia pro balé, aí você punha meia calça, você punha colã, você punha uma calça plástica preta, uns shortinhos pretos, entendeu? Pra poder ficar tudo no lugar e aquilo não vazar. Era muito incômodo aquilo. E eu era uma pessoa, olha só como são as coisas, que eu tinha um fluxo menstrual muito grande, muito grande. Então, não menstruar pra mim, gente, era uma dádiva. E aí, a minha filha, quando menstruou, Angela, aparece com esse fluxo menstrual muito grande, e assim, maior do que o que eu tinha. E aí, eu levo a minha filha, porque era uma reclamação. Mãe, eu também não quero menstruar. Ela não quis menstruar. Eu falei, bom, então vamos ver isso aí direitinho. E aí, quando eu levo a Helene, a gente começa a fazer uma série de exames, a gente entende que ela era portadora de uma síndrome chamada síndrome de von Willebrand, relacionada com coagulação sanguínea. Eu descubro quando ela menstrua, né? E aí ela também passa a tomar medicamento, né, direto,
E aí, depois de um tempo, né, as pílulas também se modernizaram, e aí também não segura e tal, e depois ela vai e coloca um implante. Certo. Né? Então ela coloca implante hormonal, troca a cada 6 meses, e ela é uma mulher que não quer menstruar, e é a opção dela não menstruar. Quantos anos ela tem? Helena hoje já tem 20, mas ela já não menstrua desde 15 anos, 14 anos que ela não menstrua. Que maravilha, né? Não, maravilhoso poder ter opção, né? Eu fico pensando assim, poxa, uma liberdade, né? Uma liberdade com o corpo dela, com que ela... E para sua mãe deve ter sido bem diferente disso, né? Não, muito diferente. E a minha mãe teve, assim, ela tinha períodos menstruais também de muito fluxo, era uma coisa que ela ficava de enxaqueca, e conforme ela foi entrando no climatério, né? Aquilo vinha, ela tinha enxaquecas, assim, de fechar tudo, de ter que ficar quieta no quarto sem ninguém falar, né? Então, assim, foi uns... E aí, depois, os calores, assim, ela transpirava demais, ela tinha calores demais, assim. Ela não teve uma relação muito boa com a questão do climatério, com a questão, né, da menopausa. Uhum. E eu, assim, a minha relação foi totalmente hormonal. Se tem hormônio para isso, se tem remédio para isso, nossa, beleza. Eu não quero passar por isso. Até olhando que minha mãe passou, né? Uhum. E você sempre quis ter filho, desde pequenininha? Não. Eu tive filhos depois de 12 anos de casada com Suame. E era um momento que ou a gente tinha naquela hora ou não tinha mais, né? Eu parei, óbvio, de tomar todas as medicações contraceptivas. Uhum. E aí a gente começou a tentar ter filho e não engravidava e tal. E depois a gente descobriu que tinha um problema. E a Helena é a segunda inseminação artificial que eu fiz. Fiz porque a gente tinha um problema e a gente não conseguiria engravidar naturalmente. Mas foi só estimulação, não é fertilização não, in vitro? Fiz fertilização in vitro. Quanto? Fiz duas. Fiz uma primeira, engravidei, perdi na entrada do quarto, perdi entre o quarto... No quarto mês eu perdi. E aí fiz uma na sequência... E naquela época a gente até implantava mais embriões, mas implantei 6 embriões. 6, né? Podia ter sexto. Só veio Helena. E tinha aquelas coisas de tomar injeção na barriga? Nossa, tudo. Tomar injeção na barriga. Nesse período você não trabalhou, você não dançou? Eu já não dançava mais, né, Angela? Uhum. Eu parei muito cedo ali de dançar. Logo depois do Castelo Rá-Tim-Bum eu fiz mais algumas coisinhas e não fiz mais nada, enveredei por esse mundo de eventos e ali fiquei. Aí coreografei muito, fazia dança assim, que não era uma dança super profissional, que a gente precisava estar exatamente 100% como em companhia de dança. E aí eu fui entrando para a comunicação, primeiro através de eventos, né? E até depois chegar na carreira aí. E vim fazendo um outro caminho, né? Até é triste isso, viu? Porque a gente fez lá o reencontro, eu sou a única que não fiquei, basicamente, na carreira artística. Mas tá ótima. E vem cá, como que foi a gravidez, assim? Foi chato, papapi, papapá, depois o parto, todas essas coisas que você lembra? A gravidez foi uma coisa muito tranquila, eu não tive enjoo, eu não tinha dores, eu passei uma gravidez, a segunda e a primeira. Maravilhosa. Não, maravilhosa. Eu não tinha sono. Eu tinha uma energia absurda. Né? Eu trabalhei a gravidez inteira. Quando eu completei 32 semanas, me lembro hoje, assim, era lançamento do disco do primeiro CD da Vanessa da Mata. Suami tinha produzido e falou, não, eu vou pro Rio porque a gente vai ensaiar. Aí eu falei, poxa, logo segunda-feira, né? Agora as consultas ficaram semanais, né? E você tem que ir. Ele, não, eu tenho que ir. Então, domingo ele foi e tal. E aí, coincidentemente, domingo foi o único dia da minha gravidez inteira que eu falei assim, nossa, tô cansada. Como eu tinha arrumado o quarto, bebê, eu tô cansada, eu tô com sono. E aí eu deitei naquela caminha, assim, que põe de acompanhante, sabe, no quarto do bebê. E aí eu deitei naquela caminha e dormi. Dormia assim 4 horas, coisa que nunca aconteceu na minha gravidez inteira. E para ajudar, no outro dia de manhã eu falei para minha mãe assim, ai mãe, você nunca foi numa consulta comigo? Vamos amanhã, porque tá super tranquilo, o Suami foi pro Rio, por algum motivo eu não queria ir naquela consulta sozinha, aí cheguei, o médico perguntou, tudo bem, tudo bom? Então você vai subir, a gente já faz, né, monitoramento, já faz ultrassom e desce.
E aí, a hora que a gente começou a fazer o monitoramento, ele, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Alguma coisa estranha? Eu falei, olha, a única coisa estranha é que eu me olhei no espelho no domingo e achei que que a minha narina estava aberta. Aí ele olhou pra mim e falou, narina aberta? Eu falei, eu achei a narina aberta, estranho, né? Acho que até hoje eu amanheci assim. Já não sei nem mais te dizer assim o que... Mas só isso. Agora, ontem eu dormi bastante. Você tá com dor? Aí eu fiz assim, o que é? Ele falou, porque você tá em trabalho de parto. A sua nenê vai nascer hoje, mas não tem 9 meses, 32 semanas, e aí, né? E eu queria um parto humanizado, né? Não era hospital e tal. Aí, a hora que deu a paura, ele falou assim, né? Bom, então agora me fala os hospitais que você tem, que a gente vai para um hospital. Eu falei, não, mas você falou que podia ser parto humanizado, então não, a gente vai tentar fazer, mas a gente vai tentar fazer isso no hospital, num lugar que tenha UTI, né? E tal. E aí minha mãe, você não ouviu? A tragédia grega instaurada. Temos que ir para casa. Já ligou pro meu pai. Liga agora pro Suave, pro seu marido, que tem que voltar do Rio de Janeiro, porque afinal de contas a filha ia descer e ele tava no Rio de Janeiro, né? E aí eu ligo, oi, tudo bem? Então, onde você tá? Ah, tô aqui, indo pro ensaio, tô saindo do túnel, se cair eu já ligo e tal. Aí eu esperei, eu falei, não, a hora que sair do túnel você fala alô aqui. Ele, oi, alô, então, vai nascer hoje. Pega o primeiro voo que você puder e vem para São Paulo, porque vai nascer hoje. Tá? Helena já está querendo nascer. E eu lembro que eu perguntei pro médico assim, mas vai nascer hoje que horas? Aí ele falou, não sei que horas, né, Dilma? Por quê? Eu falei, não, porque não dá pra eu ir trabalhar, eu deixo um monte de coisa lá pra fazer. Aí eu só queria ir trabalhar e voltar no final do dia. Você já sabia que era menina? Já sabia que era menina. E aí eu fiz uma bonequinha pretinha, no quadrinho assim, escrito Helena embaixo. Só que eu não tinha ido buscar, porque só vou pra maternidade se eu tiver o quadro comigo, que vai ficar na porta. Eu passei lá no lugar que eu tinha encomendado o quadro e fui pra maternidade. E a Helena nasceu no mesmo dia. E a Helena nasceu preta ou branca? Helena nasceu branca. Mas no nascimento muitas crianças nascem branca, depois foi querendo, mas a Helena é o que a gente chama de negra de pele clara, né? Então, e aí o parto foi tipo normal? Parto normal. Caiu. Anestesiou, porque falou, não, vamos anestesiar, que se precisar qualquer coisa, né, fazer, e aí 1, 2, 3, faz força, 4, 5, 6, faz força que ela tá sofrendo, 7, 8, nasce! Plié! Amamentei tranquilamente, tive rachadura, assim, não ficou em carne viva, mas a Helena, parecia sempre que o leite não era suficiente, porque a Helena acordava de 2 em 2 horas, a Helena tinha muita cólica, assim, muita cólica, mas assim, cólica a ponto, e óbvio, o Suami foi no outro dia para o Rio de Janeiro e tal, dali foi convidado para fazer turnê internacional, né, com a Omara Portuondo, do Boa Vista Social Clube, e aí lá foi ele, né, e aí eu falava assim, gente do céu, você tem que ir mesmo, porque essa oportunidade não dá para perder, imagina, trabalhou a vida inteira para isso, vou chegar agora nesse momento e vai falar, não, assim, vai. E aí as coisas foram evoluindo, assim. E aí teve uma hora que numa das consultas, a Helena começou a não ganhar tanto peso. E aí a gente entrou com um complemento. Eu dava o peito e dava um complemento de leite de soja para ela. E aí pela primeira vez ela dormiu 3 horas. E eu consegui dormir 3 horas. Mas essa coisa do estresse pós-parto, assim, crise de depressão... Não teve. Eu não tive uma crise de depressão, mas acho que foi uma crise de ansiedade, porque a Helena tinha um mês, eu ligava pro meu chefe e falava assim, me dá qualquer coisa pra eu fazer, porque eu não aguento mais ficar aqui. De 2 horas, ela, não, eu preciso trabalhar, eu preciso sentir que eu sou eu. É um amor, que você fala assim, gente, como é isso? Né? O que é a natureza, assim, é de uma extrema beleza, porque você vai acompanhando ali os ultrassons, assim, tentando entender como é que aquele feijãozinho, né, que você viu inicialmente se transformou assim, né? Então, as pessoas têm um glamour assim da gravidez, ai, que máximo, que é um amor e tal. Tinha horas que eu falava, gente, o que eu vou fazer? Não veio cubula, entendeu? Então, assim, tinha ali
um estresse incutido. Assim, gente, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu pego? Como é que eu dou banho? Eu me lembro uma vez que eu achei que eu afoguei a Helena, porque eu coloquei água mais quente, ela foi ficando mole no banho, assim. E a hora que eu vi, a cabecinha tava meio na água. Eu, meu Deus, afoguei! Virei de ponta cabeça, assim, sem saber o que fazer, desesperada naquele momento. Aquela vida depende ali de você. Dei uma chacoalhada e tava dormindo já, entendeu? Eu consegui relaxar e dormir. Você cozinhou a menina. E eu louca, é isso. Então, eu às vezes até me sentia culpada. Dói mesmo o peito, é difícil no início. Eu não durmo, eu não transo. É isso, eu não durmo, eu não transo, eu não faço nada. Aquele corpo depende de mim para qualquer coisa, entendeu? Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Homens. Eu sou o meio e eu cresci nessa família e era muito engraçado porque... mulher preta com cabelo crespo, pequena, né? Aquele cabelinho que você olha os 3 irmãos, você fala, nossa, 3 homens! Né? Aí, não, temos uma mulher, assim, meus irmãos eram esportistas, então era tudo com bola e tal. E eu dos filhos, eu tenho 1,68 m, mas eu sou mais baixinha dos filhos. Então, meus irmãos têm 1,90 m, né? Mas a minha lembrança, né, talvez da força masculina, das nossas brigas e tal, é que ele já, dessa aqui, eu muito magrinha, ele já me jogava no chão. E tipo assim, você foi criada meio que nem eles, moleca. Não, coisa, dava de carinho de rolemã, entendeu? Minha mãe falava, como é que eu vou fazer com essa menina? Ai, uma bonequinha, não quero boneca, me dá bola, me dá um carrinho e tal. Aí você lembra quando foi a primeira vez que você ou sentiu essa coisa do tesão, ou do primeiro beijo, ou da primeira trans, ou uma coisa assim? A sua família era conservadora? Não era uma família conservadora. Acho que uma mãe que fala, filha, sai, arruma namorado, beija. E aí, como foi? Arrumou alguém na volta, né? E tal. Eu lembro que eu demorei muito para dar o primeiro beijo. Todas as minhas amigas já tinham beijado, eu não tinha beijado. Então era uma coisa assim, gente, será que algum dia eu vou beijar alguém? Alguém vai me beijar? Assim, era um pouco aquela coisa que, tá bom, me chamavam pro baile, mas nunca me tiravam pra dançar. Essa é a grande verdade. Sim. E meu primeiro beijo foi com 15 anos. E você achou o máximo? Eu não achei o máximo, não. Mas é porque eu acho que eu sou uma pessoa que... Bem exigente. Não, é porque eu acho que elas compartilhavam tanto as histórias, que eu falava assim, vai ser aquilo, o pé vai sair do chão, você vai voar, tipo a noviça rebelde, sabe? Uma coisa assim. E aí não era nada disso, era apenas um beijo, assim, sabe? E a primeira transa? E a primeira transa também era isso. Também assim, com a sua mãe, ok. Super ok, assim. Tinha uma pressão, não era uma coisa aberta de, ok, você transou, voltou pra casa e eu tô sabendo que você transou, mas não era uma coisa que impedia. Eu tomava também medicamento, né, anticontraceptivo direto, então não tinha uma preocupação de engravidar. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim, é assim mesmo, homem é assim, mulher é assim que transa, é assim que faz filho. Assim, sempre foi muito claro. E foi legal a primeira vez? Não foi. Justamente por isso, porque é demais, porque você suspira, tal. Então eu acho que, óbvio, eu trabalhava, nessa época eu só dançava. Então imagina, a gente que dançava, que era criativa, que era arte, você fazia cena na sua cabeça. De como seria o the first. Porque aí você juntava todas aquelas informações, e aí não era nada daquilo, óbvio, não era nada daquilo. E aí você falava, é isso, tá, né? Uma hora, talvez eu ache o prazer aqui, né? Vamos procurar onde está todo esse prazer, né? E aí, quando foi que chegou a menopausa? Menopausa. Se chegou, não sei. Olha, menopausa não chegou porque é quando você termina, né? Você tá vaiando, você começou Então, na verdade, nem começou porque eu já uso hormônio há muito tempo. Nem sabe. Então, assim, por que eu sei? Porque, obviamente, quando você acorda de madrugada com uma sudorese, você fala assim, gente, isso não tá normal. E você empurra o marido? Não, rapidamente você lembra da mãe, né? Do que, não, isso aqui tá muito parecido com aquela fase. E aí, transpiração, né? Na metade do dia. E começou muito cedo, com 39 anos, eu já tinha essa sensação dos calores à noite,
sem ter o fogacho. Eu tinha essa coisa da transpiração à noite. E eu falava, gente, eu tô. E aí os médicos, não tá, é muito cedo. Fazer a contagem hormonal dá pra saber, né? Enfim, faz-se a contagem hormonal, tá próximo. Como você estimulou óvulos, estimulou muito e colheu por 2 vezes, e eu tinha uma hiperovulação com a medicação, então não é que conseguia, que falava assim, 14, 20 horas, é 40. Era galinha boiadeira. Eu ficava com uma barriga de grávida antes de... Você sabe que eu fiz 5 fertilizações in vitro, o máximo foi 4, e eram fraquíssimos. Não, eu tinha 20, 25, né? Eu falava, gente, não é possível, da última vez 40. Eu falava, uma hiperovulação. Então também houve uma velocidade aí, uma inversão aí, porque óbvio, se não tem mais óvulo, não menstrua mais, os óvulos são contados no período que a gente nasce, né? E aí, mas com 42 anos, eu comecei aí a sentir fogacho, né? E aí, assim, gente, o que é isso? Que calor é esse? Não tô conseguindo trabalhar, falta de atenção no trabalho, sabe? Essa coisa do foco, energia lá no pé. Sim, né? fadiga. Energia para levantar de manhã. Então, assim, eu levantava de manhã, assim, com guindaste e tal. Eu falei, não, tem coisa errada. E aí, quando você começa a olhar o que tá errado, você fala, gente, testosterona, zero. Claro que você não vai levantar da cama. Né? Aí você mete todos os hormônios, não, tá tudo muito ruim, vamos aqui ver, e assim, reposição hormonal eu já tinha feito aquele teste genético de hormônio, já tinha feito assim uma vez, depois fiz a outra, eu não tinha propensão a qualquer problema hormonal, então, gente, desce hormônio, é a solução, imagina. Creminhos ou... Imagina aqui, ó, no bumbum, vários, implantando mesmo. Pra mim, o que funciona é o implante. Bota testosterona, progesterona, estradiol, né? Bota tudo aqui. E pronto. E, cara, eu vivo muito bem. E pra mim, isso é qualidade de vida. Porque hormônio não é natural. Gente, natural é a minha qualidade de vida ser boa. Não, você tá repondo o que você não está suplementando, você está repondo. É isso. Cara, você pensa na questão da morte. Eu penso que a gente precisa entender a morte de outro lugar, assim. Talvez como os orientais, talvez como uma passagem. E isso foi muito depois da morte do meu pai, assim. Vai fazer 12 anos esse ano que meu pai faleceu. E foi super difícil. Foi um processo super difícil de luto, de entendimento. Ele morreu jovem, né? 70 anos meu pai tinha. Jovem. E assim, pagou. E foi um ano muito difícil familiar também, porque a gente perdeu. Eu perdi o meu pai e meu marido perdeu... Eu perdi minha sogra e meu sogro. Helena perdeu 3 avós, minha filha, e Helena tinha contato com os avós, foi uma coisa que a gente sempre fez questão de ter ali. Mas eu penso, eu quero trabalhar ainda há muito tempo, eu acho que hoje essa qualidade de vida e de saúde, que a medicina evoluiu muito, a gente também tem que evoluir junto. Começa essa coisa de você falar, nossa, mas minha pele não era assim. Minha bunda não era assim. Não, minha bunda não era caída. E meu peito, então? Era assim, a lei da gravidade, né, por mais que a gente... Não dá pra... Com hormônio não dá pra repor. Pra impedir que a lei da gravidade atue, né? Mas... Só mesmo plástica. Mas mesmo assim... E essa coisa, você sempre foi uma mulher super vaidosa, né? Ou não? Ou me engano? Assim. Não? Eu sou super vaidosa. Eu já fiz umas plásticas. Eu me encanto. Não sei se eu sou... Eu gosto de maquiar. Maquiagem foi uma coisa que eu descobri mais tarde na vida. E que isso eu gosto muito de fazer. Mas assim, eu não sou uma pessoa... Eu sou assim, eu preciso de um bom sabonete, um bom creme pro corpo e um creme pro rosto. Assim, eu não sou aquela pessoa que passa... Assim, me deu 15 cremes, eu não vou passar nenhum. Vou passar um.
cara, eu quero perder tempo estudando, eu quero perder tempo aprendendo coisas novas, eu quero perder tempo conectando, sabe? Entendendo o que vai ser do mundo no futuro, como é que vai ser essa história de inteligência artificial, né? Como é que isso vai impactar nossas vidas, como é que a comunicação... Então, assim, eu tô sempre estudando, agora muito estruturas organizacionais, entendeu? Porque tá mudando tudo, a gente tá num lugar que tá falido, né? Como é que a gente vai construir esse futuro possível se a gente não partir desse lugar? Então, cara, isso pra mim é tempo de qualidade. É assim, essa coisa do construir. E assim, preconceito por idade, por raça, né? Raça que fala. Sim. Você passou por isso, assim? Nossa, passei muito na minha vida, né, Angela? Muito. Desde a época que eu dançava, assim, ah, tá, porque eu não passei na audição. Ai, não passou porque a gente acha que você não é bom o suficiente. Aí você fala assim, mas fulana passou, tipo, né? Aquela péssima passou. É. E aí, óbvio que não era uma coisa clara, mas ia. Na época de agência de publicidade, né, trabalhei em agências de comunicação, assim, era muito duro. Primeiro que, normalmente, eu era a única mulher negra do espaço inteiro, né? Então, assim, como habitar esses espaços? E óbvio que eu vim também hackeando o sistema para ir evoluindo, assim. Eu venho da onde eu nasci, que é da questão da dança, então, né, eu primeiro me tornei diretora artística de eventos, depois diretora de produção, aí eu migrei para o planejamento, assim, eu fiz de tudo em agência, assim, de todos os departamentos. Mas eu também entendi que chegou no momento que eu não ia crescer mais em agências e estava em grandes grupos de comunicação na época, de publicidade. Eu não ia crescer dali, eu ia continuar sendo diretora por mais 15, 20 anos, entendeu? Assim, e todos que tinham começado comigo há 7 anos atrás, neste mesmo grupo, então já eram CEOs, já tinham feito spin-offs, entendeu? Já eram vice-presidentes. E eu falava assim, cara, e comigo, assim? Porque você tá nesse lugar, né? Mulher, preta, e aí agora a véia, não porque você tá véia, mas tem essa coisa de etarismo também, mas isso não... Pois é, não, esse ainda acho que não passou aqui ainda. Ou passou e eu também não percebi. Eu lembro uma coisa que você falou, não tem nada a ver com esse assunto, mas eu achei incrível, eu nunca esqueci, mas você pode falar de novo. Que a sua mãe dizia que era você sair arrumada. Ah, sim. Quando você era pequena. Nossa. Sim, não tinha como sair se você não tivesse, né, exatamente arrumada. Então, mamãe dizia assim, olha, esse sapatinho aqui, que tem um saltinho, você não usa para qualquer coisa, não. Isso aqui é para sair, quando você tiver uma coisa, uma reunião e tal. E aí, você está falando dessa coisa do racismo, assim, da questão racial. A gente estava no videocast sobre Cannes e tal, contando um pouco como foi a experiência sendo jurada lá esse ano. E aí, eu estava falando isso, um dos projetos que ganhou o Leão de Prata, né? Foi um projeto da Zumbi dos Palmares, com a Grey, com a agência Grey, e que falava sobre notas fiscais e pessoas pretas, né? E aí as pessoas do júri não entendiam o que era isso. Nota fiscal, porque vocês guardam nota fiscal? Não tinha ali uma clareza, né? E aí eu dei exatamente esse exemplo. Eu falei, então, vocês podem achar que eu não preciso guardar nota fiscal, porque afinal de contas, sou uma pessoa que, né, já tenho ali um lugar, né? A sombra não é ainda o sol, mas a sombra, né? Mas tenho ali um lugar dentro da comunicação e tal. Mas eu guardo todas as minhas notas fiscais. Aliás, muitas vezes que eu vou sair, hoje, não estou falando de ontem ou de 10 anos atrás, eu penso assim, quer saber, eu vou com a minha menor bolsa. Porque na menor bolsa não cabe nada. Então você não tem como roubar qualquer camiseta, qualquer cachecol, qualquer coisa numa bolsa muito pequena. E aí toda vez que eu esqueço, eu tô na rua, eu tô com uma bolsa muito grande, e não importa que marca seja a bolsa, tá? Pode ser Chanel, pode ser Gucci e tal, que eu entro em determinado supermercado e tal,
Eu percebo gente atrás de mim e me seguindo nas compras que eu tô fazendo, porque obviamente eu tô fazendo compra na loucura que eu venho no dia. O celular aqui a bolsa aqui pendurada, aí eu faço assim, aí eu abro alguma coisa na bolsa, anoto alguma coisa na reunião, aí eu volto, aí eu tiro não sei o que, não, tô com torcicolo, vou pôr meu fone, enfio o celular na bolsa e tô pondo coisa no carrinho. E aí muitas vezes eu paro e falo, tá me seguindo? É algum problema? Você quer olhar a minha bolsa? Porque é um dos seguranças do supermercado atrás, querendo entender. Então, assim, hoje eu penso nisso. E assim, e hoje eu passo por isso, assim. Essa questão não tá resolvida. Aliás, tá longe de resolver. Mas só precisa de boa vontade também para resolver. De todos nós. Peraí, aquele negócio ali. Tiro! Muito bem, estamos aqui no estúdio de Radiologia. Eu quero tomate. Depois eu tomo